todos. Estamos começando aqui mais um tema do Congresso, do segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Marco Schiavon, eu sou professor aqui do Unisalesiano de Lins e nesse momento nós vamos apresentar agora o nosso tema dessa aula. O tema é microagulhamento na alopécia androgenética. Quem estará ministrando essa aula para a gente agora é a Roberta Bigliassi Mazei. Eu vou estar fazendo aqui uma explanação rápida do mini currículo da Roberta. Ela é graduada em Estética e Cosmética pela USC em 2011. Ela é pós-graduada em Estética Avançada dermaticista pela IBECO, 2013. Ela é pós-graduada em docência do ensino médio técnico e superior pela FACISME, em 2022. Ela tem MBA em gestão estratégica e liderança pela FACISME, também em 2022. Extensão universitária em tricologia clínica pela FINAMA, em 2022. Docente de disciplinas específicas da graduação de Estética e Cosmética da Unisagrado, desde 2014 até o momento. Também é docente da pós-graduação de Estética Avançada da Unisagrado. Roberta, é um prazer estar com você aqui, tá? Fique à vontade, certo? Eu já vou aqui apresentar a sua aula e conforme você for pedindo, eu vou avançando com o tema, tá bom? É muito importante para a gente a sua aula. Obrigado. Ok, muito obrigada. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui, podendo dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E hoje a gente vai abordar, então, um pouco sobre a temática do microagulhamento na alopecia androgenética. Vou abordar primeiramente com vocês um pouquinho sobre a alopecia androgenética, né? O que é essa manifestação, essa queda de cabelo, e posteriormente a gente vai entrar no tema de microagulhamento e fazer a associação entre ambos. Pode passar, fazendo favor. Conforme o professor já fez a minha apresentação, né? Então, aqui está um slide só me apresentando. Pode passar, fazendo favor. Antes da gente falar, né, de eu entrar no tema de alopecia androgenética, eu vou falar um pouquinho sobre tricologia ou sobre terapia capilar. Então, tricologia é a nomenclatura dos estudos dos cabelos. Mas o que a gente visa, né, nesse estudo? Então, a gente visa a fisioanatomia. Então, a gente tem que compreender o ciclo de crescimento do cabelo, qual é a composição deste cabelo, quais são as etapas, né, que esse cabelo tem para o seu crescimento, quais os fatores que vão interferir no seu crescimento. Dentro da tricologia, a gente estuda as tricoses, que são as alterações da haste capilar, as alopécias, que são as quedas de cabelo, tanto as cicatriciais quanto as não cicatriciais, e as doenças de couro cabeludo. Caspa, dermatite seborreica, a tinha, né, que é o famoso piolho. Pode passar. Por que a estética, né, a área da saúde estética de uma maneira geral, ela é um mercado dentro da tricologia? Porque a esteticista, a saúde estética, ela tem um foco na pele e nos seus anexos. E quando a gente fala em anexos da pele, a gente está falando em haste capilar, em cabelos e em pelos de uma maneira geral. O profissional da saúde estética, ele tem todos os recursos, né? Ele tem o conhecimento de todos os recursos terapêuticos voltados para o tratamento de tricologia. Então, a gente tem conhecimento nas eletroterapias, nos recursos manuais e nos dermocosméticos que nós podemos fazer a associação com a terapia capilar. É uma oportunidade de mercado, é um nicho de mercado que está em constante crescimento, tá? Inclusive, existem muitos casos de queda de cabelo pós-Covid, então é um nicho que vem crescendo muito no mercado. Houve uma entrada de muitos médicos dentro da tricologia, inclusive com os transplantes capilares, e a estética ela entra então para somar, tá, na tricologia. Pode passar. O que são as alopécias ou alopecias? Então, ambos os nomes, né? Então, eu posso falar alopécia ou alopecia.
é a queda de cabelo ou a ausência e a perda de cabelos e de pelos. Quando eu estou falando em alopécia, eu não estou falando somente de uma queda de cabelo, mas de uma queda de pelos de maneira geral. Porém, gente, o cabelo, ele emoldura a nossa face, tanto para homem quanto para as, e principalmente, né, para as mulheres. Então, o cabelo, ele vai emoldurar a nossa face, e a gente, quando está tendo uma queda de cabelo, a gente fica muito desesperada, a gente sente muito o que será que está acontecendo, a gente quer buscar, então, alternativas, né, ou fazer a verificação do porquê isso está acontecendo. Muitas vezes, com os demais pelos do nosso corpo, a gente não tem essa preocupação, exceto com as sobrancelhas, tá? Que também faz parte aí da nossa composição facial, tá? Então, a alopécia é uma perda de cabelos e de pelos de uma maneira geral. Pode passar. A alopécia, ela pode ser subdividida em alopécia quantitativa e alopécia qualitativa. Vou explicar um pouquinho para vocês. A alopécia quantitativa é quando a gente tem uma perda de quantidade de cabelos. Então, eu estou escovando o meu cabelo, ou eu estou tomando banho, ou eu passo a mão no meu cabelo e eu percebo que uma grande quantidade de cabelo está caindo. Isso representa uma alopecia quantitativa. Eu estou perdendo quantidade de fios de cabelo. Já as alopécias qualitativas, eu perco a qualidade deste fio. E quando eu falo em alopecia androgenética, né, que também é chamada de AAG ou de AGA, eu estou falando numa perda de cabelo qualitativa. Eu não vou, o indivíduo ele vai chegar e ele vai relatar, eu não estou sentindo que eu estou perdendo. A quantidade do meu cabelo continua o mesmo, mas eu estou percebendo que está tendo uma alteração da qualidade desse fio. Parece que esse fio ele está diminuindo, ele está se rareando. E é exatamente isso que acontece. Porém, a alopecia androgenética, ela começa com uma perda qualitativa, uma perda de qualidade, e com o seu avanço, a qualidade desse fio ele vai diminuindo, ele vai se rareando, ele vai se miniaturizando, que o nosso folículo piloso ele perde a força para fazer com que esse fio ele cresça, ok? Então, de alopecia qualitativa, ela se transforma em uma alopecia quantitativa. Isso ocorre a longo prazo. Pode passar. As alopécias, elas também podem ser classificadas em adquiridas ou em congênitas. As alopécias adquiridas são aquelas que são adquiridas ao longo da vida, e a maior parte das alopécias estão classificadas em adquiridas. Já as congênitas representam aquelas que o indivíduo já nasceu com ela, tá? Normalmente representa alguma falha pontual no couro cabeludo ou nas demais regiões pilosas do nosso corpo. Pode passar. Elas também podem ser classificadas em localizadas ou em difusas. Localizadas são aquelas que vão ter uma perda pontual em alguma região. Por exemplo, na primeira foto que a gente visualiza uma alopecia areata. Ela pode ser unilocular, ou seja, ela pode ocorrer somente em uma região, ou ela pode ser multilocular, ou seja, apresenta várias regiões despeladas, tá? Sem a presença de cabelos. A alopecia areata, ela pode ocorrer na região de couro cabeludo, assim como ela pode ocorrer em toda a região do nosso corpo. Já as alopecias difusas, elas representam uma queda de toda a região aí de couro cabeludo. A alopecia androgenética, ela é classificada como uma alopecia difusa. Pode passar. As alopecias, elas também vão ser classificadas em cicatriciais e em não cicatriciais. Alopecias cicatriciais são aquelas onde há uma perda definitiva do cabelo, do folículo piloso, tá? Então, a gente pode citar as alopecias onde a gente faz uma lesão. Então, você sofreu um corte na região, você fez uma cirurgia naquela região. Aonde foi feita a incisão, não vai haver o crescimento do cabelo.
Lúpus também, o lúpus eritematoso discoide é uma alopecia cicatricial. Alopecia fibrosante frontal, onde o indivíduo vai perdendo, tá? A região da hairline também é classificada como cicatricial. A cicatricial, a gente não consegue fazer tratamento. Ela é irreversível, ok? E existem as alopecias não cicatriciais. A alopecia androgenética, a alopecia areata, os eflúvios telógenos, eles são classificados como não cicatriciais, ou seja, eu tenho uma chance de reverter aquele quadro. O que é muito importante a gente compreender dentro da alopecia androgenética é que o indivíduo ele vai tendo uma queda deste cabelo, né? Formando aí entradas e uma perda na região coronária. O que eu preciso me atentar? Para eu fazer o tratamento o quanto antes, tá? Para eu buscar um auxílio aí o quanto antes. Por quê? Porque aquele indivíduo que ele já tem entrada nesta região e que eu vou fazer a avaliação com o tricoscópio e que eu analiso e identifico que eu já não tenho mais um crescimento daquele fio, que eu já não tenho mais o processo de crescimento dentro do folículo piloso, não adianta eu fazer tratamento naquela região. Porque uma vez que esse folículo ele já não faz mais o crescimento do pelo, o único tratamento que eu posso fazer é a cirurgia para implantação de novos fios naquela região, ok? Então, a alopecia androgenética é muito importante que o indivíduo ele se atente e faça o tratamento o quanto antes. Caso esse indivíduo ele já venha com uma entrada e está reclamando que na região central, tá, na região topográfica do couro cabeludo, ele está tendo uma queda, o que a gente pode fazer é tratar essa região onde a gente ainda tem a presença de folículos ativos. Pode passar. Alopecia androgenética, tá? Então, é uma queda de cabelo. Andro significa os hormônios andrógenos e genética representa uma hereditariedade, tá? A alopecia androgenética, ela tem o padrão masculino, que é amplamente conhecido, né? Acredito que todos aí conheçam algum homem que seja careca ou que tenha aqui a região das entradas ou que tem aqui a região coronária sem o cabelo. Porém, a alopecia androgenética, ela também tem o seu padrão feminino, ou seja, ela também pode acometer as mulheres, numa menor proporção, porém, pode acometer. Pode passar. Nesse slide, então, a gente consegue fazer a identificação, né, andro dos hormônios masculinos, né, dos hormônios andrógenos, principalmente a testosterona, que ela tem um pico da sua produção a partir da adolescência. Nós mulheres também temos a produção de testosterona, porém numa menor concentração. Por isso que o público masculino ele é amplamente identificado com a alopecia androgenética, porque eles têm uma maior presença deste hormônio. Então, andro, né, de andrógenos e genes de genética, ou seja, esses genes eles vão ser passados de pais e mães para os seus filhos. A alopecia androgenética, ela pode pular alguma geração. A alopecia androgenética, ela vai formar, então, a região da entrada e também a região coronária. E, posteriormente, eu vou mostrar um slide para vocês com uma escala onde a gente consegue fazer essa visualização. As entradas, elas vão se expandindo e a região coronária, ela também vai se expandindo, ficando toda essa região topográfica sem o crescimento de cabelos. A alopecia androgenética, ela acomete até 50% dos homens com uma idade até 50 anos, e esse número, ele é crescente, ou seja, até 70% de todos os homens na vida adulta, eles podem aí desenvolver a alopecia androgenética. Pode passar. O que acontece para essa alopecia ocorrer? A partir da adolescência, então, o hormônio testosterona ele vai ter uma produção mais acentuada e no nosso corpo nós temos pelos chamados de velos e pelos terminais. Os pelos velos são as penugens, pelos finos, tá? E os pelos terminais são pelos grossos.
A partir, em toda a nossa fase, os pelos terminais vão estar presentes na região da cabeça. A partir da adolescência, em algumas regiões características, regiões pubianas, regiões axilares, nos homens, né, a região da barba, os pelos velos, eles vão se transformar em pelos terminais, ou seja, eles vão engrossar, eles vão se tornar mais grossos e mais pigmentados. A partir desta mesma fase, estes hormônios, eles vão começar a ter uma ação no couro cabeludo, tá? E aí eles vão fazer uma conversão. Na região do cabelo, nós já temos pelos terminais. Com a ação desses hormônios nessa região, eles vão começar um processo de rarefação, o que a gente visualiza nessa imagem. Então, na primeira imagem, a gente tem fios velos, né, e fios terminais. Com a presença aí dos hormônios andrógenos, vai começar a haver uma alteração. Os fios que até então eles eram finos, menos pigmentados, né, e menos espessos, eles vão se transformar em fios terminais, fios mais espessos em algumas regiões. Já os fios terminais de indivíduos com uma predisposição genética, ou seja, aqueles que vão ter alopecia androgenética, eles vão sofrer uma rarefação, eles vão começar a se afinar. E aqui na imagem ao lado a gente consegue ver exatamente isso, tá? Um fio mais grosso, ele vai sofrendo com a ação da testosterona, que ela vai se ligar num mecanismo chave e fechadura. Então, em todo o nosso organismo a gente tem receptores, e na região do folículo piloso nós temos esses receptores para testosterona. A testosterona vai se ligar nesse receptor, vai vir uma enzima chamada enzima 5-alfa-redutase, que vai fazer uma conversão. Eu brinco que esse é o mecanismo chave-fechadura, né? Conectou a testosterona nessa fechadura, fez uma voltinha, fez uma conversão através da enzima 5-alfa-redutase, e nós vamos ter um hormônio mais potente, que é o DHT, ou a dihidrotestosterona. Não há um consenso literário, tá? Porém, o DHT, ele é de 5 a 10 vezes mais potente do que a testosterona. E ele vai servir exatamente para isso, para fazer essa rarefação no couro cabeludo. Pode passar o slide. Nessas imagens, a gente consegue ver, na primeira imagem, um indivíduo que não tem predisposição genética à alopecia androgenética. O que a gente percebe? Que ele tem uma mínima concentração de receptores para testosterona. Já na imagem de baixo, o que a gente percebe? Que esse indivíduo, ele tem essa predisposição, porque eu tenho muitos receptores de testosterona nesse folículo piloso, tá? Então, o indivíduo que ele tem essa predisposição, ele vai ter essa rarefação em região topográfica de couro cabeludo. Na imagem ao lado, a gente consegue ver, através de uma tricoscopia, um exame que aumenta, tá, a região do couro cabeludo, esse processo de rarefação. Então, nós conseguimos visualizar alguns fios terminais, alguns fios mais grossos e mais pigmentados, mas a gente consegue também visualizar vários fios que estão mais finos, mais rareados, mais miniaturizados. Pode passar. O que acontece? O que o DHT vai fazer, né, fisiologicamente no nosso folículo? Ele vai sintetizar o fator de crescimento transformador beta 2, que tem uma capacidade de impossibilitar o fator de crescimento insulínico, fazendo com que o cabelo não cresça. Além de sintetizar o TGF beta 2, ele também vai fazer a inibição do adenilato ciclase, do ATP, diminuir a concentração de ATP, que é a energia celular, e de AMP cíclico. Consequentemente, com essas diminuições, o meu cabelo ele vai perder a força do crescimento. Por isso que ele vai se tornando mais rareado, por isso que ele vai se tornando mais fino, menos pigmentado, como a gente vê nessa imagem. Esse processo, ele é progressivo, tá? Ele não vai acontecer do dia para a noite, ele vai acontecer com o passar dos anos. Por isso que a gente vai percebendo
que essa alopécia ela vai se expandindo por toda a região topográfica. E aí muitas pessoas questionam, e por que só nessa região topográfica? Porque nesta região que nós temos os receptores de testosterona e a conversão para DHT. Já nas demais regiões, tá? Na região occipital e na região temporal, a gente não tem estes receptores. Por isso, essas regiões são classificadas como regiões doadoras num transplante capilar. Além de haver essa miniaturização do cabelo, o DHT, a testosterona, né, e a sua conversão para DHT também vão aumentar a oleosidade tanto de couro cabeludo quanto da região da face. Pode passar. Conforme eu já falei no início, né, a alopecia androgenética ela não acomete somente os homens, ela também acomete as mulheres, e o que a literatura vem citando é que há um aumento, tá, desse número de mulheres que estão apresentando a alopecia do padrão feminino, tá? Então é uma forma mais rara, por isso que eu até coloco um ponto de interrogação, porque os artigos já apontam que esse número ele está crescente. Diferente dos homens, o padrão feminino não vai apresentar uma perda de cabelo intensa nessa região. Vai ainda existir alguns fios de cabelo nessa região. Normalmente, o que a mulher ela relata? Nossa, parece que eu tô vendo mais meu couro cabeludo, tá? Então, normalmente, quando elas chegam para fazer uma avaliação, elas têm essa queixa. Parece que meu couro cabeludo ele está ficando mais evidente porque o meu cabelo ele está diminuindo. E realmente o cabelo ele está se afinando, tá? Alguns eles já não conseguem mais nascer devido à sua força, tá? Ele já não consegue mais ter um crescimento. Por isso que o couro cabeludo ele vai se tornando mais nítido. Há uma queda mais difusa, tá? Em toda essa região, mas é uma queda mais difusa, sem haver a formação de entradas nem de coroas. Então, é um padrão diferente do padrão masculino. A queda de cabelo ela pode ser normal ou pode ser aumentado. O que isso significa? Que eu posso ter a associação da alopecia androgenética com o eflúvio telógeno. Geralmente não sentem o excesso de oleosidade. Eu também até risco aí, por quê? Porque alguns artigos eles podem até relatar isso, mas clinicamente, na prática clínica, as mulheres relatam sim a presença de oleosidade. E 40% dessas mulheres que apresentam alopecia androgenética, elas podem ter uma correlação com o hiperandrogenismo, ou seja, com o aumento do nível de testosterona. Lembrando que esse hiperandrogenismo, ele pode estar correlacionado com a síndrome Sarra também, né? Sarra de S de seborreia, A de alopécia, H de hirsutismo e A de acne. Então, normalmente, os indivíduos que apresentam o hiperandrogenismo, eles apresentam essas 4 manifestações estéticas. E a gente consegue identificar muito que são aquelas mulheres que normalmente apresentam pelos, né? Principalmente aqui na região de barba masculina. Então, são mulheres que apresentam pelos em regiões masculinizadas. A prevalência entre as mulheres, ela varia. 6% das mulheres com idade inferior a 50 anos são afetadas, de 30% a 40% das mulheres acima de 70 anos podem apresentar essa manifestação, porém, a partir dos 80 anos, apenas 43% das mulheres não apresentam a alopecia androgenética no padrão feminino. E aqui eu coloco também uma pontuação referente ao seguinte: 88% das mulheres que têm a alopecia androgenética padrão feminino, elas referem efeitos negativos na sua vida decorrente aí da alteração capilar. 75% apresentam uma baixa autoestima e 50% apresentam problemas sociais. Pode passar. Aqui é uma classificação, tá? Da alopecia do padrão feminino. Posteriormente eu vou apresentar de padrão
masculino. Essa classificação é chamada de classificação de Ludwig-Olsen. Pode passar, por favor. Aqui a gente consegue visualizar mais. Por quê? Porque além de visualizar o desenhinho, né, a gente consegue fazer um comparativo com a fotografia. Diferente da classificação masculina, tá? Por quê? Porque a classificação masculina, a gente vai ter um processo evolutivo. Então, os graus, eles vão avançando. Já na classificação feminina, não há esse avanço, ok? Somente quando é grau 1A, grau 1B, ok? Então, vamos lá. Na primeira imagem, a gente tem o grau 1. A gente tem uma diminuição, uma rarefação do cabelo na região topográfica. No grau 1A, eu já tenho um aumento dessa rarefação. No grau 1B, esse aumento já é mais evidente. No grau 2, tá? A gente tem uma presença mais central de cabelo e uma diminuição um pouco mais lateralizada. No grau 3, a gente tem uma presença de cabelos na região superior e uma queda de cabelo na região da entrada. Pode passar. No grau 4, há uma queda ou uma rarefação de cabelo na região da entrada. No grau 4, há também, porém, atinge mais essa região temporal. Então, ela se explana, tá? A rarefação, ela se explana na região aqui da hairline, tá? Das entradas do cabelo. O grau 5, há uma perda acentuada na região topográfica. E o grau 6, há uma perda de toda a região frontal e da região coronária também. Pode passar o slide. Já esta é a escala de Hamilton-Norwood, que apresenta a evolução ou a classificação da alopecia no padrão masculino. Aqui, gente, a gente tem um avanço, tá? Então, conforme os graus eles vão passando, eu vou estar avançando com essa doença, com essa patologia. Lá no começo da adolescência, o indivíduo vai apresentar uma classificação, um grau 1. Quando ele estiver lá com 50 anos, ele já pode apresentar o grau mais avançado, que é o grau 7. Então, o grau 1 apresenta uma leve entrada. O grau 2, essa entrada ela já é mais evidente. O grau 3, essa entrada ela está muito mais em evidência. Tem o grau 3 de região de vértex, ou seja, o indivíduo vai perder o cabelo na região da entrada, né? Vai ter um rareamento do cabelo na região da entrada, e ele também vai ter um rareamento da região aqui de coroa. O grau 4, o grau 4 avançou, tá? Então, a gente vai ter um aumento da região de entrada e um aumento da região coronária. No grau 5, também há um aumento dessas características. E a partir do grau 6, a gente praticamente já vê toda a região sem cabelos, tá? Muito poucos fios nessa região. Assim como no grau 7. No grau 7, só há o predomínio do cabelo na região lateral de couro cabeludo. Toda a região topográfica já está sem cabelo, assim como a gente consegue visualizar nas imagens, tá? Então, é uma representação em cima com um desenho e embaixo como a gente visualiza a olho nu. Pode passar. Na alopecia androgenética, há uma alteração no ciclo capilar. O nosso cabelo, ele tem um crescimento em formato de mosaico. O que isso significa? Enquanto eu tenho fios que estão na fase anágena, que é a fase de crescimento, eu tenho fios que estão na fase catágena, que é a fase de repouso, e eu tenho fios que estão na fase telógena, que é a fase de queda de cabelo. Então, meu cabelo, ele cresce num formato de mosaico. Graças a Deus, porque senão como que seria, né? Se todos os cabelos passassem pela fase anágena, a fase anágena, os autores citam de 2 a 9 anos.
tem indivíduos que viram e falam o seguinte: nossa, parece que o meu cabelo ele chega num comprimento e ele não cresce mais. Realmente, isso pode acontecer, porque a fase anágena, ela tem uma influência hereditária, ela tem uma influência racial, ela tem uma influência alimentar. Então, realmente, tem indivíduos que têm uma fase anágena mais curta. Outros indivíduos vão ter a fase anágena mais comprida, ou seja, ela pode durar por mais anos e esse crescimento capilar ele vai ser mais intenso, tá? O cabelo vai conseguir atingir um comprimento maior. Então, na fase anágena, a gente tem esse crescimento de 2 a 9 anos, tá? Depois, a fase catágena, ela vai durar meses e a fase telógena, ela vai durar semanas. Se o nosso cabelo não crescesse nesse formato de mosaico, o que aconteceria? O cabelo cresceria durante esses anos, entraria em alguns meses num repouso, ou seja, ele não cresce mais. Posteriormente, ele cairia por completo, todo mundo ficaria careca e assim iniciaria um novo ciclo de cabelo, ou seja, os nossos cabelos, eles, e assim como todos os pelos do nosso corpo, eles se desenvolvem de forma cíclica, tá? De forma cíclica em mosaico. Então, eu vou ter uma grande parte na fase anágena, alguns em catágena e alguns em telógena. Qual é a porcentagem em números, tá? Normalmente, no indivíduo normal, a fase anágena vai ser 12 para 1 telógeno. Ou seja, enquanto eu tenho 12 cabelos que estão nascendo, que estão crescendo, eu tenho um cabelo que está caindo, tá? Por isso que a gente tem aí em torno de 100, 150 fios, tá? Que caem por dia. Já na alopecia androgenética, esse número muda. Então, ao invés de eu ter 12 anágena para 1 telógeno, eu tenho 5 anágenas para 1 telógeno. Gente, eu tenho a metade, tá? Então, metade do meu cabelo, do que é um padrão normal, né? Ele vai estar em crescimento, ok? Por isso que vai ocorrendo esse processo de rareamento. Então, há uma diminuição da fase anágena, o que a gente chama de fase anágena rápida ou fase anágena curta, há um aumento da fase telógena e há um aumento da fase quenógena, que eu vou explicar já já para vocês. E aí eu aponto também para vocês que tem estudos que relatam que a fase de atraso entre a queda e a reposição de uma nova haste, essa fase de descanso real, quando o folículo ele se encontra vazio, denomina-se quenógena, ou seja, é quando dentro ali daquele meu folículo, daquela minha casinha, tá, do pelo, eu não tenho um crescimento de um novo pelo, ele fica vaziozinho, ele fica sem crescimento de pelo, que é o que eu vou apresentar para vocês no próximo slide, pode passar. Aqui, então, as literaturas antigas, elas apontavam o quê? 3 fases de crescimento dos fios: anágena, catágena e telógena. Anágena, aonde eu vou ter o meu bulbo conectado com a papila dérmica, onde eu vou ter, né, oxigenação, nutrição, consequentemente eu vou ter crescimento deste fio. Posteriormente, percebam pela imagem que eu tenho o bulbo do meu cabelo, a raiz do meu cabelo, ele se desprende da região da papila dérmica, tá? Com esse desprendimento, eu não vou ter mais nutrição, mais oxigenação deste fio. Consequentemente, ele não consegue mais crescer. Por isso que a gente fala que a fase catágena é uma fase de repouso. E a fase telógena, ele já está completamente desprendido e ele vai vir para o meio externo. E isso ocorre ciclicamente, tá? Por diversas vezes aí ao longo de nossas vidas. Porém, os autores modernos, né, eles descobriram novas fases, tá? Então, eu tô numa fase anágena, vou para catágena, vou para telógena. Na telógena, o meu fio já está se desprendendo para vir para o meio externo. Porém, um novo fio, ele já está lá naquele folículo, um novo brotinho, começando a querer nascer. Quando o fio telógeno ele realmente se desprender e vir para o meio externo, que a gente chama esse momento, quando o cabelo cai do couro cabeludo, a gente chama de fase exógena, tá? Então, realmente, quando ocorre essa fase exógena,
a região do buge, tá? Buge é uma região que fica muito próxima ao músculo eretor do pelo. E a região de buge foi descoberta recentemente, é uma região rica em células tronco. E o buge vai injetar, então, lá para a região da papila dérmica, lá para a raiz do pelo, células tronco para fazerem com que esse cabelo ele consiga crescer novamente, tá? Então, depois da fase telógena, eu posso ter uma nova fase. Desculpa, depois da fase telógena, eu tenho uma fase neógena e esse ciclo começa novamente. Anágena, catágena, telógena, neógena. Ou o que pode acontecer depois da fase telógena, ao invés de vir para neógena, ela vai lá embaixo para exógena, o meu fio se desprende, cai no meio externo, tá? Ele se desprendeu do couro cabeludo. E aí o meu folículo, ele entra na fase quenógena, que é o que foi falado no slide anterior. Então, este folículo, ele vai ficar sem o crescimento de um fio. Ele vai ficar vaziozinho por um período. E aí, posteriormente, este cabelo, ele vai iniciar aí numa nova fase anágena, tá? Então, o que os autores eles têm descoberto recentemente é que no indivíduo com alopecia androgenética, essa fase quenógena, ela ocorre com uma frequência muito grande. Ainda não se sabe quanto tempo essa fase ela pode perdurar. Então, quanto tempo que o indivíduo ele pode ficar ali com um folículo ativo, né? Por quê? Porque o folículo ele está ativo, ele tem uma chance de ter um crescimento de uma nova haste, de um novo fio de cabelo, tá? É o que os autores eles estão tentando buscar. Quanto tempo esse folículo pode ficar aí na fase quenógena? É o que a gente visualiza muito no indivíduo com alopecia androgenética, tá? Aonde eu tenho o folículo em fase quenógena, eu consigo fazer o estímulo através de microagulhamento, através da utilização de dermocosméticos, através de lasers de baixa potência, como o laser vermelho, eu consigo, então, estimular o crescimento deste fio. Pode passar. E aí, agora a gente vai falar do microagulhamento. Então, até então eu abordei, né, fiz algumas pontuações sobre a alopecia androgenética, agora a gente vai falar sobre a técnica de microagulhamento. Técnica essa que é consagrada no mercado de saúde estética. Por quê? Porque é uma técnica muito versátil, a gente consegue trabalhar com microagulhamento no facial, no corporal, na terapia capilar, conseguimos tratar cicatrizes de acne, trabalhar rejuvenescimento, estrias, as alopécias, tá? Às vezes, sou professora de cursos livres voltados para a área da estética e o indivíduo faz um curso de microagulhamento e ele fala, Roberta, eu posso então aplicar o microagulhamento na terapia capilar? Porque eu ensino como faz a aplicação. Eu falo, olha, poder aplicar você pode porque você aprendeu a técnica, mas você precisa ter o conhecimento de todas as alterações, tá? Ou do que você vai estar tratando nessa terapia capilar. Então, por isso que eu explanei o assunto com vocês de alopecia androgenética. A gente só vai tratar aquilo que a gente sabe. Então, se eu quero trabalhar com microagulhamento na terapia capilar, eu preciso compreender as alopécias ou as disfunções estéticas. Por exemplo, se o indivíduo ele chega para mim e ele tem uma caspa, ele tem uma dermatite seborreica ativa e ele relata, e eu também faço o diagnóstico de uma alopecia androgenética, eu não posso microagulhar se ele tiver com a caspa e com a dermatite seborreica ativa. Então, eu preciso primeiro tratar este quadro para posteriormente entrar nos tratamentos específicos de alopécia com microagulhamento de uma forma geral. Pode passar. Microagulhamento, então, como eu já falei, é uma técnica consagrada, e quando a gente pensa em microagulhamento, ele vai ter dois objetivos, tá? Um objetivo é fazer a indução percutânea de colágeno, que, no meu ver, poderia ser indução, né, percutânea de fibroblastos. Por quê? Porque eu não estou só estimulando o colágeno, eu estou estimulando o fibroblasto de uma maneira geral. Eu vou estar estimulando, então, a síntese de colágeno, elastina, eu vou estar estimulando a síntese
de proteoglicanas, de glicosaminoglicanas, né? De todos aqueles materiais fundamentais para a região da nossa derme. Isso a gente faz essa indução de fibroblastos, de colágeno, quando eu trabalho com uma agulha igual ou superior a 0,5, tá? E nós também temos o objetivo no microagulhamento de trabalhar com a entrega de ativos, né? Aumentar, então, a permeação do cosmético que eu vou estar utilizando, que é o famoso drug delivery, onde os autores apontam que a gente tem um aumento de 80% até 500% da permeação desse ativo. E eu até coloco uma setinha vermelha para vocês com qual objetivo, né? Com o objetivo de apontar que quando a gente trabalha com o microagulhamento na terapia capilar, principalmente voltado para a alopecia androgenética, um dos principais fatores que eu quero é esse drug delivery. Então, eu faço o microagulhamento, posteriormente eu vou fazer a aplicação de algum dermocosmético que tenha a finalidade aí de tratar aquela disfunção capilar, ok? Pode passar. O microagulhamento, conforme eu já falei, ele vai auxiliar na penetração de ativos, né, potencializando aí a ação desses cosméticos. Ele vai gerar uma injúria, uma lesão, fazendo a liberação de estaminas, que consequentemente vai fazer uma vasodilatação. E quando a gente tem vasodilatação, eu tenho um aumento da oxigenação e da nutrição desse tecido. Vai haver a liberação de fatores de crescimento, principalmente o VEGF, fator de crescimento vascular endotelial, e o FGF, fator de crescimento fibroblástico, que ambos vão fazer o quê? Uma neoangiogênese nessa região. E isso é muito importante. Eu preciso ter vasodilatação nesse couro cabeludo, porque quando eu tenho vasodilatação, eu tenho um aporte da oxigenação e da nutrição, que são essenciais para o crescimento do meu cabelo, da minha haste, do meu fio. Há um estímulo também com microagulhamento das células tronco da região do buche, que eu já havia comentado com vocês, e aí, consequentemente, com essas células tronco, o meu fio ele consegue se fortificar, ele consegue crescer. Acredita-se que para melhores resultados, o microagulhamento ele deve ser associado com dermocosméticos, com certeza, inclusive, mais para frente eu também vou mostrar um artigo que faz um comparativo, microagulhamento a seco e microagulhamento com dermocosmético. E na terapia capilar, eu coloco até essa informação do livro do Fábio Borges, o mais recente, de 2016, porém não há um consenso literário, tá? Eu sigo esse mesmo pensamento. Na terapia capilar, utilizar-se aí agulhas de 0,5 milímetros. Nós não temos, como aqui a gente está falando de uma região de proeminência óssea, né? Se a gente pegar nessa região, a gente percebe que o nosso tecido ele não é denso. Agulhas com 0,5, elas já vão ser efetivas nessa região. Pode passar. Aqui eu trago essa informação de maio de 2024. Em todos os tipos de alopécia, tem uma diminuição do aporte sanguíneo do bulbo piloso, ou seja, a gente tem uma vasoconstrição na região do couro cabeludo, o que justifica a utilização de vasodilatadores aí com o microagulhamento, com as mesoterapias. Por esse motivo, nas primeiras sessões do tratamento, praticamente não se observa um sangramento do couro cabeludo, que só começa a ocorrer esse sangramento, esse orvalho sangrante, após algumas sessões. À medida, então, que o paciente relata uma diminuição da queda capilar, é que a gente percebe, com a aplicação do tratamento, um orvalho sangrante quando a gente faz a técnica de microagulhamento. Pode passar. Aqui são as formas, né, que a gente consegue fazer a aplicação do microagulhamento. Então, a gente consegue trabalhar com o roller, conseguimos trabalhar com a caneta elétrica, conseguimos trabalhar com a técnica de infusion. Independente da técnica que você for escolher, ambas vão ter resultados, porque ambas visam o mesmo objetivo, têm a mesma indicação. Eu só faço uma orientação, um adendo, né?
quando a gente for trabalhar com o roller, trabalhe passadas menores, principalmente quando você for trabalhar com mulheres ou com pessoas que tenham um cabelo mais comprido, porque o roller ele tem um mecanismo rolante, né? E aí, quando a pessoa tem uma haste capilar comprida, você pode puxar este fio. De todos, o que eu, na prática clínica, eu gosto mais de trabalhar é com o Infusion, tá? Ele é mais prático, por quê? O Infusion, a gente vai colocar o dermocosmético que a gente vai utilizar dentro dele e quando a gente faz as microperfurações, a gente já vai colocar o ativo nesse couro cabeludo. Pode passar. Aqui tem um comparativo, então como que o roller ele vai trabalhar, né? E a gente consegue ver os microcanais que são formados nesse tecido. Então o roller, a agulha vai entrar na pele, ele vai rolar e vai sair. Por isso que o diâmetro desses microcanais formados, eles são maiores comparados à caneta ou até o Infusion, porque na caneta e no Infusion eu tenho esse mecanismo. As agulhas, elas vão entrar a 90 graus, tá? Então, o diâmetro de lesão vai ser menor. Pode passar. Como que a gente vai realizar a técnica de microagulhamento? A gente sempre vai fazer uma higienização prévia deste couro cabeludo. Dentro da área da saúde estética, a gente preza por não trabalhar com lavatório. Preza por não trabalhar assim, né? Não é fácil a gente ter um lavatório dentro do nosso espaço, dentro da nossa clínica. Então, as empresas de dermocosmético, hoje em dia, elas já apresentam soluções higienizadoras. Então, a gente pode trabalhar com essas soluções higienizadoras. Eu sempre peço para o indivíduo vir com o cabelo limpo previamente, ou seja, ele vai trabalhar o dia inteiro, tá? E ele vai vir direto fazer uma sessão de terapia capilar. Eu peço para que ele lave o cabelo de manhã. É claro que se no trabalho dele ou se na rotina dele ele teve sudorese ou se ele teve muito contato com poluição, com sujeiras de forma geral, não adianta. Mas é importante que os cabelos eles estejam limpos e higienizados. Podemos trabalhar com a clorexidina também. Se o profissional tiver alta frequência e LED azul, a gente pode trabalhar porque ambos têm um efeito bactericida, um efeito antisséptico. Então, a gente faz a aplicação de um recurso ou de outro, né, LED ou alta frequência, previamente antes do microagulhamento. E aí a gente vai microagulhar na forma de asterisco, tá? Então a gente vai fazer passadas verticais, horizontais e nas duas transversais. E a cada região, cada quadrante ou cada região linear que a gente for trabalhar, a gente vai fazer a aplicação dos cosméticos que a gente escolheu aí trabalhar. Pode passar aqui no próximo slide, a gente consegue visualizar a forma de aplicação. Então, aqui, né, a gente consegue ver a forma de aplicação horizontal, vertical e nas duas transversais, formando um asterisco. E aqui eu trago um gráfico para vocês desse artigo de 2011, que ele aponta exatamente isso. Quanto mais... qual é o número de passadas que eu tenho que fazer? De 5 a 15 passadas, tá? Então, por cada linha trabalhada, eu vou passar de 5 a 15 vezes, mediante aí ao orvalho sangrante, as características que eu vou visualizando. Inclusive, depois vou até comentar que não existe um consenso literário quanto ao número de passadas, quanto às sessões, né, as reaplicações de quanto em quanto tempo que a gente tem que fazer. O que aponta esse gráfico, então? Se eu faço uma única passada, eu vou ter 15 microperfurações. Se eu faço 3 passadas, esse número aumenta para 28. Se eu faço 5 passadas, esse número aumenta para 65 microcanais. E assim sucessivamente, até o gráfico aponta até 15 passadas, onde a gente vai ter 198 microperfurações e a gente consegue ver, né, em cima do gráfico, as microperfurações no tecido com uma pigmentação. Pode passar.
As indicações, então, do microagulhamento, né, nas alopécias, então, eles são indicados, a técnica de microagulhamento é indicada nas alopécias não cicatriciais, incluindo a androgenética, os eflúvios telógenos e as alopecias areatas. Qual é a quantidade de aplicações que eu devo fazer? Gente, tudo a gente precisa fazer uma avaliação prévia, a gente tem que pensar em quais recursos que eu vou trabalhar de forma associada, tá? Mas em si, de 4 a 8 aplicações de microagulhamento com intervalos, no mínimo semanais, tá? Mas hoje em dia eu trabalho com intervalos quinzenais, para utilizar outros recursos também para não encarecer muito o tratamento. E aí, esses intervalos, eles vão ser dependentes do milímetro de agulha que eu escolhi. Então, se eu trabalhar com agulhas 0,5, eu posso fazer a reaplicação semanalmente. Se eu trabalhar com agulhas superiores a 0,5, eu preciso de um intervalo maior entre uma sessão e outra. Quais são os benefícios, tá? Da técnica de microagulhamento? Aumentar a permeação de ativos, para isso eu preciso fazer a aplicação de um ativo posteriormente à técnica de microagulhamento, causar uma vasodilatação com aporte da oxigenação e da nutrição desse tecido. E quais as orientações? Assim como tudo na estética, a utilização do home care, tá, de produtos para ser utilizados em casa, é fundamental. Então, o que eu vou indicar para esse indivíduo utilizar em casa? É um shampoo? Gente, não, o shampoo a gente deixa muito pouco em contato com o couro cabeludo. A gente tem que fazer a indicação de tônicos, onde normalmente esse indivíduo ele vai fazer a sua aplicação de manhã e à noite, tá? Então a aplicação do tônico ela é fundamental e a gente pode fazer também associação aí com nutracêuticos ou se o indivíduo ele passar por um acompanhamento médico, às vezes ele pode tomar alguma medicação por prescrição médica também. Pode passar. Aqui eu vou apresentar alguns artigos, então, alguns resultados. Esse artigo, ele fez uma comparação com a utilização do microagulhamento uma vez por semana, então, fazia-se o microagulhamento e aplicava-se logo em seguida o minoxidil. Além do microagulhamento com o minoxidil, o indivíduo também aplicava 2 vezes ao dia o minoxidil a 5%. Então, são as primeiras fotos, tá? A primeira coluninha. A gente percebe que após 12 aplicações, 12 semanas de tratamento, a gente, né, as imagens comprovam aí, né, o artigo comprova que a gente tem resultados muito positivos com o microagulhamento associado ao minoxidil. Já nas colunas ao lado, apresenta o que foi trabalhado, tá? Somente a aplicação de minoxidil tópica 2 vezes ao dia, ou seja, o indivíduo não recebeu a técnica de microagulhamento. A gente também percebe aí uma melhora, porém essa melhora ela não é tão significativa quanto os indivíduos que receberam o microagulhamento com o minoxidil. Pode passar. Esse outro artigo também foi a realização de 6 sessões de microagulhamento, tá? Já nesse caso foram utilizadas sessões quinzenais, então durante 10 semanas, tá? O tempo total de tratamento foi 10 semanas. Após o microagulhamento, foi-se aplicada uma solução estéril com biotina, depantenol, fator de crescimento insulínico, fator de crescimento fibroblástico básico, fator de crescimento vascular endotelial e o copper peptídeo, tá? Que é o peptídeo de cobre e a finasterida. E o indivíduo aplicava todos os dias uma loção com minoxidil e com latanoprosta. E aí a gente vê também os resultados, a evolução. Então, a cada sessão eles iam fazendo a fotografia e se a gente fizer um comparativo da primeira, né, foto, que é o pré-microagulhamento, antes do início do tratamento, e com a última foto, a gente vê um resultado muito positivo. Sempre que a gente for trabalhar com terapia capilar, eu preciso de... não dá para trabalhar com poucas sessões, tá? Eu preciso de um tempo, normalmente de 3 meses de tratamento,
Então, o que eu falo? Às vezes, o indivíduo ele não consegue vir toda semana. Então, pelo menos eu tento que ele venha a cada 15 dias e vou intercalando os procedimentos que eu faço. Mas sempre, eu nunca faço um tratamento com um tempo menor do que 3 meses, porque senão a gente não vai acompanhar o ciclo de crescimento dos cabelos. E aí a gente chega na última sessão, a gente vai fazer um comparativo e não consegue fazer esse comparativo, mas não porque não deu resultado, mas sim porque o tempo de crescimento ainda não foi efetivo. Pode passar. Esse outro artigo, tá? Ele também faz um comparativo, só que este comparativo é o seguinte: a primeira coluna de imagens, ela mostra a aplicação do microagulhamento com o minoxidil e na segunda coluna mostra somente a aplicação de microagulhamento a seco. Ou seja, não foi utilizado ativos, só foi feito a técnica do microagulhamento e não se aplicou nenhum cosmético de forma associada. E aí a gente vê na primeira coluna, na segunda linha, tá? Um comparativo das imagens. Na terceira linha, a gente consegue ver através da tricoscopia o quão esses fios ficaram mais densos. Então, houve uma melhora. E na segunda coluna, onde só houve a aplicação do microagulhamento, a gente também consegue perceber uma melhora, tá, do crescimento, aí um aumento da densidade dessa haste capilar. Porém, se a gente fizer um comparativo, e o próprio artigo aponta que melhores resultados foram realizados de forma associada, ou seja, microagulhamento com a utilização de minoxidil. Pode passar. Este outro artigo é um artigo bem recente, é um artigo de 2021. Eu trago ele já quase encerrando a minha palestra, tá? Só vou pontuar mais 2 slides posteriormente. E esse artigo, ele faz um comparativo, então, entre a técnica de microagulhamento associado ao minoxidil e ao plasma rico em plaqueta. E aí eu aponto esse artigo por quê? Pela conclusão que ele traz, tá? Ele relata que a técnica de microagulhamento mostra resultados promissores para o tratamento de alopecia androgenética, porém que a gente precisa de novos artigos com uma amostragem maior, com um N maior, com um período de pesquisa maior também, além de conseguir fazer uma identificação do melhor tamanho de agulha e a frequência das sessões para o seu tratamento, tá? E é exatamente isso que a gente percebe na prática clínica. Não há um consenso literário entre qual tamanho de agulha a gente vai fazer a utilização e quão seriadamente eu vou fazer a reaplicação do tratamento do microagulhamento. Pode passar. Quais são as contraindicações da técnica do microagulhamento? Então, não pode se fazer em cicatrizes queloidianas, em patologias descompensadas, em pessoas que apresentem distúrbios hemorrágicos, pessoas que fazem a utilização crônica ou aguda de anticoagulantes, de corticoides, pessoas com câncer de peles, indivíduos que apresentem verrugas e ceratoses solares, então a gente não pode fazer em cima delas, indivíduos que estejam com infecções de pele, pessoas que tenham pele sensível ou que estejam com alguma patologia ativa e ou sem diagnóstico. Não podemos fazer em gestantes e em pessoas que apresentem doenças autoimunes pelo fenômeno de Koebner, ok? Pode passar. E aí, para finalizar, então, quais são os cuidados que a gente tem que ter pós-microagulhamento, tá? Eu peço para os meus clientes não fazerem a lavagem do couro cabeludo 24 horas, por quê? O shampoo tem muita concentração de lauryl sulfato de sódio, né, que vai causar detergência. E no microagulhamento, a gente já faz microcanais, ou seja, esses microcanais, eles aumentam o tuel da nossa pele, que é a perda de água transepidermal.
Então, eu peço para eles ficarem 24 horas sem lavar os cabelos, evitar atividades físicas durante 24 horas também, pelo efeito da sudorese na região, não tomar sol, tá? Não se expor a altas temperaturas, então tomar muito cuidado no banho que for tomar, evitar aí vapor, regiões muito quentes, o próprio carro muito abafado, evitar o contato da mão com a região microagulhada, porque nossa mão ela está constantemente suja, né? Então evitar aí ficar colocando a mão nessa região, se formar algumas casquinhas, não fazer a remoção dessa casquinha e evitar acessórios que abafem a região. Boné, capacete, touca. Por quê, gente? Esses acessórios, infelizmente, eles não são higienizados com a frequência que eles deveriam. Então, se você questionar para alguém que utiliza boné, que utiliza capacete, de quanto em quanto tempo você lava esse acessório? Né? Tem gente que nunca lavou na vida. Então, assim, é necessário. Por isso que essa região ela vai estar sensível. Esses microcanais, os artigos apontam que eles levam 17 horas para serem fechados. Por isso, de evitar a utilização destes acessórios na região de couro cabeludo. Ok? Pode passar. Eu encerro aqui a minha palestra. Espero ter contribuído para o crescimento de vocês ou ter aguçado aí, né, despertado a vontade de querer conhecer mais dentro da tricologia, dentro da técnica de microagulhamento e a associação de ambos. Deixo o meu e-mail para vocês, é ro_, tá? Como ele sublinhou embaixo, o underline não está aparecendo. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu estou à disposição e eu também deixo o meu Instagram para vocês. Agradeço imensamente o convite e espero aí ter contribuído um pouquinho na formação dos alunos. Obrigado, Andréa. Nós agradecemos aqui como instituição, como Unisalesiano, agradecemos aí a excelente aula que foi dada, que foi explanada por você, e tenho certeza que vai ser de extrema valia para os nossos alunos aí. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada.